Olá pessoal, aqui é o professor Tom Dantas com vocês pelo Sistema Farias Brito de Ensino e UFB Online, esse projeto fantástico, Fascículos Enem Habilidades, agora fascículo 7, tá? Linguagens, códigos e suas tecnologias. O projeto visa levar vocês a entender as diferentes competências e habilidades que compõem a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Agora a gente começa a falar sobre a competência 5, que é a competência literária. É aquela competência que vai cobrar de você todo o seu conhecimento acerca da historiografia da literatura brasileira, da prosa, dos poemas, dos versos, né? Dos principais autores, dos principais gêneros textuais literários, que são gêneros, na verdade, ficcionais, tá bom? Então, competência 1 pede que o candidato saiba, aliás, competência 5 pede que o candidato saiba analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, né? As figuras de linguagem, a metaforização do texto, a conotação, tá? Relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, a função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. Uma das coisas fundamentais para você entender aí, na hora de ler as questões, é você ficar atento ao momento de produção e o momento de recepção, tá? Porque há diferenças interpretativas de leitura, de entendimento, de construção de sentido. Uma coisa é você ler Machado de Assis no século XIX, que é o momento de produção. Outra coisa é um jovem ler Machado de Assis no século XXI, que já é o momento de recepção. Uma coisa é você ler Gregório de Matos Guerra, lá no período colonial brasileiro. Outra coisa é você ler Gregório de Matos Guerra, hoje, no século XXI, ok? Habilidade 15, porque aqui são 3 habilidades, pessoal, para o texto literário. Habilidade 15, 16, 17, tá? Habilidade 15 pede que você saiba estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social, político, religioso, filosófico, etc, etc, etc e tal. Ou seja, a maioria das vezes, esta questão exige de você conhecimento muito mais político, sociológico, religioso, histórico. O texto ele está ali como um pretexto, mas a questão vai cobrar de você conhecimento sobre o momento de produção. E esse conhecimento pode estar no viés da religião, né, ligado à religião, ligado à política, ligado à economia, ligado à sociologia, a diversas áreas do conhecimento. É como se eu pegasse os Sertões de Euclides da Cunha, um fragmento, e cobrasse de vocês ali a Guerra de Canudos. Nessa habilidade, o candidato precisa saber relacionar o texto literário ao contexto social, político, econômico ou mesmo religioso em que a obra literária se encontra. É o tipo de item aqui você entenda como questão, tá? Que exige muito mais informações contextuais do que textuais. Você precisa ter muito mais informações sobre o contexto em que o texto está inserido do que propriamente sobre o texto. Por isso é preciso estudar a literatura com foco em seus aspectos socioeconômicos e históricos. O objeto do conhecimento, no caso aqui, é o texto literário, mais o contexto. Olha que texto interessante aí, Murilo Mendes. Murilo Mendes é um poeta modernista da segunda fase do modernismo brasileiro, é um chamado farrista. Quando o almirante Cabral pôs as patas no Brasil, o anjo da guarda dos índios estava passeando em Paris. Quando ele voltou de viagem, o holandês já estava aqui. O anjo respira alegre. Faz mal, isto é boa gente, vou arejar outra vez. O anjo transpôs a barra, diz adeus a Pernambuco, faz barulho vucu-vucu, tal e qual o Zeppelin. Mas deu um vento no anjo, ele perdeu a memória e não voltou nunca mais. Então a ideia do anjo, da guarda, do anjo de proteção, onde estava o anjo, né? O anjo protetor dos índios brasileiros, dos índios da terra natal, que não, né, o salvaram, digamos assim, da chegada dos portugueses, da chegada de Cabral. Que anjo é esse, meu Deus? Que anjo farrista é esse que abandonou o povo brasileiro no momento em que os portugueses chegaram, no momento em que os holandeses chegaram ao Nordeste? E aí é uma brincadeira, é uma crítica que o Murilo Mendes faz por meio de seus versos. Então, temos um contexto interessante aí. A obra de Murilo Mendes situa-se na fase inicial do modernismo, cujas propostas estéticas transparecem no poema,
por um eu lírico. Eu lírico é a voz que fala, que configura um ideal de nacionalidade pela integração regional. O lírico não fala nem disso, né? Remonta ao colonialismo assente, né, determinado sob um viés iconoclasta, que é aqueles que acabam destruindo a imagem iconoclasta. Essa é a resposta, viu? No viés iconoclasta, aquele que não idealiza, que não cultua imagens, tá? Ou seja, a imagem do anjo, ela é praticamente, ela desaparece, ele não existe, o anjo protetor, tá? Repercute as manifestações do sincretismo religioso. O sincretismo religioso, a gente vai falar muito disso no Brasil, quando, ali no final do século XIX, em que nós vamos ter aparecimento da Umbanda, em que você vai ter o candomblé tendo um pouco mais de espaço, com a abolição da escravatura. A gente tem muito esse sincretismo, por exemplo, na Bahia, em que santos católicos, na maioria das vezes, são confundidos com orixás e vice-versa, né? Uma vez que os negros não poderiam cultuar aqui no Brasil seus orixás. Aí tem essa mistura, esse sincretismo religioso. Mas o texto não fala sobre isso. Descreve a gênese da formação do povo brasileiro? Não está falando do povo brasileiro. Quem vai falar sobre isso na literatura, você vai ter Iracema, José de Alencar, mostrando isso. Iracema e Martins Soares Moreno, que nasce ali o primeiro brasileiro, o primeiro cearense, que é Moacir, filho da Dor, e posteriormente Macunaíma, propriamente dito ali do Mário de Andrade, já na primeira fase do modernismo brasileiro. Não é o caso. Promove inovações no repertório linguístico. Não tem essas inovações linguísticas. Você tem o português, tem algumas expressões, algumas onomatopeias, mas você não tem essa inovação do léxico, digamos assim. Então, ficamos aqui com a alternativa B. Nos encontraremos já no vídeo e na questão da habilidade seguinte. Até mais, pessoal.